HGLG11, muitas novidades com esse fundo, divulgou mais um relatório gerencial, adquiriu um novo terreno e vai construir 2 galpões logísticos, além de várias informações, pessoal. Terminou aí, né, a sua nova emissão de cotas, foi a sua 9ª emissão, tá? Então é um fundo bastante grande, bastante relevante, tem muita coisa pra gente comentar. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, deixa um comentário nesse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha também se você puder com alguém que se interessa pelo assunto ou que gosta mesmo aí do HGLG11. Então vem aqui comigo para a tela. Esse aqui é um fundo bem grande, tá, pessoal? 3,6 bilhões aí de patrimônio líquido. Preço sobre valor patrimonial 1,07. Quer dizer que tá caro? Segundo esse indicador, sim, né? Mas a gente tem que olhar o conjunto todo, pessoal, até porque o fundo vira e mexe, faz novas reavaliações de ativos, então acaba impactando. E outra coisa também, né? O valor patrimonial ele é afetado aí por novas emissões de cotas, então a gente tem que avaliar isso certinho. Bom, o último rendimento dele aí foi de R$ 1,50, a gente vai comentar sobre isso também. E nos últimos 12 meses ele pagou aí quase 9% de dividend yield. Bom, deixa eu comentar aqui uma coisa importante, porque talvez você olhe isso aqui e fala, nossa, o fundo está pagando muito bem. Esse fundo aqui, pessoal, ele tem esse costume de fazer, olha só, todo fechamento de semestre, ele faz aí uma distribuição mais generosa, tá? Então observem que a partir, né, aqui de 2020, ó, dezembro de 2020 pagou bem, aí depois junho de 2021 pagou melhor, né? Depois dezembro de 2021, junho de 2022, dezembro de 2022, agora junho de 2023, dezembro de 2023 também vai pagar bem. Então é assim que ele trabalha, tá? Todo fechamento de semestre ele faz um pagamentozinho melhor. Então ele mantém aí na média de 1,10 por cota. Você fala, nossa, mas é pouquinho, 1,10, né? 0,7% aí de dividend yield. Mas chega no fechamento, ele costuma, né, dar uma melhoradinha, o que acaba compensando, tá? Por isso que se você olhar aí o dividendo dos últimos 12 meses, não é um dividendo tão ruim assim, considerando o conjunto todo, né, pessoal? Tamanho do fundo, né, a quantidade de cotistas e várias outras coisas, levando em consideração o risco do fundo, tá? Bom, aqui vamos para o relatório e a gente vai comentando sobre a emissão, sobre essa aquisição do terreno, tá? Então vamos aqui para o relatório do mês de junho, é o mais atualizado que a gente tem. Bom, o fundo ele está com uma base de cotistas aí excelente, 365 mil, valor do fundo aí quase 4 bilhões, tá? Dividend yield, esse dividendo aqui eu acredito que é considerando o último, né? Então ele está um pouquinho acima, mas a gente pode considerar, né, aí 9%, que está ótimo, né? Um rendimento excelente aí para um fundo como esse. Vacância física um pouco alta, apesar de que teve aí redução na vacância, tá? A gente vai ver isso também. Vacância financeira de 8,2. Essa questão da vacância, pessoal, muita gente até questiona e tal, né? A vacância está agora em 15,4, mas o fato do fundo adquirir novos ativos, né, até fazer novas emissões e tudo mais para adquirir novos ativos, acaba elevando a vacância, né, porque o fundo ele adquire novo ativo, faz um galpão, por exemplo, tá? Aí demora um certo tempo até, às vezes, o fundo alugar aquele galpão, então isso fica vago um tempo, mas é importante destacar que nesse momento está, de fato, 15,4, tá? Então é isso que você precisa saber. Agora, isso aqui é um problema? Não, pessoal, não é um problema, sabe? Um fundo desse tamanho acaba, né, muitas vezes tendo, por um certo período, uma vacância um pouco maior do que o que a gente está acostumado. Bom, no mês de junho, então, de 2023, o fundo apurou uma receita total de 33,8 milhões, o equivalente a 1,44 por cota, o que levou a um resultado de 28,6 milhões, 1,22 por cota. O resultado foi impactado extraordinariamente, tá? Então, é um caso à parte, pelas receitas advindas de rendimentos imobiliários, tá? Conforme disposto na seção composição do resultado. Rendimentos mobiliários, tá? Falei imobiliários. Ressaltamos que o rendimento extraordinário, originado pelo volume captado na 9ª emissão de cotas do fundo, será distribuído aos cotistas que subscreveram a emissão. Então fica tranquilo, você aí que já subscreveu, né, não recebeu as cotas ainda, mas fica tranquilo que você vai receber tudo de forma proporcional.
Bom, aqui está falando da emissão de cotas, vou passar aqui rapidamente sobre ela, né? Ela já passou o período de preferência, o período de sobras, tá, pessoal? Só estamos aguardando aí, então, a divulgação do anúncio de encerramento, que deve ocorrer até em 180 dias, contados da data de divulgação do anúncio de início, tá? Então, aqui foi o início no dia... foi em maio, né? No meio de maio, mais ou menos. Não tem a data certa aqui, mas foi por aí. Então, 180 dias você já vai ficar sabendo. E eu acredito que lá para setembro você já deve estar com as cotas na sua corretora, tá? Só para efeito de informação mesmo. Bom, aqui como eu falei, ele fez aí no mês de junho, teve um evento importante, né? Ele fez a aquisição de um terreno, conforme divulgado no fato relevante em 27 de junho de 2023, é esse fato relevante aqui. O fundo, então, fez a aquisição de 79,29% do terreno já terraplantado, com projeto aprovado para futura construção de galpões logísticos, integrante de condomínio logístico industrial denominado Cone Multimodal 02, no município de Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco, tá? O valor total aí foi de 32 milhões de reais. Então, realmente é um empreendimento interessante, né? Por isso que eu falei, muitas vezes o fundo adquire, constrói e às vezes demora um tempo até ele fazer a alocação desses imóveis, tá? E por isso que tem esse aumento de vacância, tá? Nem sempre é por isso, é claro, né? Às vezes acontece alguma coisa, mas às vezes é por isso. Então é importante destacar. Olha só, e a área aproximada é de 173 mil metros quadrados. Caramba, muito grande realmente, aí bem interessante. E aqui está uma foto, né, do desenvolvimento aí dessa região. Bom, a primeira etapa, né, só comentando aí dessa construção, a primeira etapa do empreendimento envolve a construção de um galpão com aproximadamente 41 mil metros quadrados. E a segunda, também o segundo galpão com aproximadamente 26.500 metros quadrados. Bom, continuando, redução da vacância, como eu falei para vocês, conforme descrito no capítulo 2, comercial deste relatório, o fundo teve uma redução da vacância física de 20% para 15%. Então, apesar de a gente achar alto, né, 15%, mesmo assim, ele estava mais alto, tá? Então, ele estava com 20%. Eu particularmente acho alto, pessoal, apesar de que muita gente fala, mas ele adquiriu e tal, né? Então acaba tendo momentos em que aumenta um pouco mais por um certo período, mas mesmo assim ele estava com 20%, tá? A gente não consegue negar isso. Mas enfim, boa notícia, né, pessoal? Boa notícia saber que ele está reduzindo. A vacância, seja ela física ou financeira, é sempre importante reduzir, tá? Aumentou, é sinal ali de alerta, você já, né, dá uma olhada diferente no fundo, dá uma olhada com mais atenção. Reduziu, é um bom sinal, tudo ótimo. Bom, pessoal, vamos passar aqui bem rapidamente em algumas informações. Encerramento do período de exercício de subscrição e montante adicional. Então, aqui, questão de subscrição de cotas, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai ficar focando muito porque já passou do período. Então, né, agora é só esperar receber essas cotas e tudo mais. No mês de junho, tivemos uma redução da vacância do fundo, tá? Por conta da alocação do HGLG Betim para a empresa Shopee, bastante conhecida, né? Então, por conta disso, né, teve essa redução e com isso a vacância física encerrou o período aí em 15,4, como a gente viu, e a financeira 8,2. Tá? É com grande satisfação que informamos a assinatura da primeira locação do HGLG Itupeva, que já vinha sendo antecipada nos relatórios anteriores, que levou alguns meses para ser concluída, dada a complexidade da operação. Os 45 mil metros, equivalentes aí à metade do galpão, serão ocupados pela Mercedes-Benz. O restante, não vou ficar falando muito, né, porque é muita informação aqui para a gente trazer no vídeo, mas é isso, bom saber disso, né? E ainda estamos em discussão de contrato para locação da área remanescente, vaga, né, no HGLG Itupeva. Lembrando, olha só, é o mesmo, tá? É o mesmo, só que ele é dividido, né? Sendo 4 módulos para a empresa e 2 módulos para outra, e nossa expectativa é de assinar os contratos até agosto, zerando a disponibilidade no G200. No HGLG Itupeva G100, assinamos a locação temporária com a Bosch, tá? Então, isso é muito bom, né? O fundo está buscando aí novos
novos inquilinos, porque galpão vago é um problema para o fundo, é um problema para os cotistas, fica sem receber, tá? Então isso é importante. Adicionalmente, recebemos a comunicação de rescisão antecipada pela BAT Souza Cruz de um módulo de 1.800 metros quadrados, apesar de ser pequeno, né, relativamente pequeno, mas é importante, no HGLG Ribeirão Preto, com expectativa de saída ao final de agosto. Já estamos ofertando espaço no mercado com valor de locação pedido de R$ 26,00 o metro quadrado, tá? Então o fundo, apesar de ter esses intempéries, né, o fundo está buscando aí soluções para resolver isso. No mês de junho foi dada continuidade às obras e manutenções que estavam mapeadas pelo time técnico. Foram finalizadas as intervenções elétricas no HGLG Betim para a viabilização da operação de condomínio multiusuário, ficando pendentes ainda adequações de incêndio. Então, pessoal, né, às vezes você pensa assim, o fundo, a gente fica olhando muito número e tal, mas o fundo, pessoal, ele tem aí também, né, essas questões técnicas, essas questões na prática mesmo, sabe? Então é interessante a gente ler isso e pensar, nossa, o fundo tá, né, olha só, ele tem que fazer aí adequações, questão de incêndio, enfim. Então tem várias questões que você, ao fazer um galpão logístico, você tem que se adequar, né? Todo lugar, né, todo país é assim, mas aqui no Brasil a gente tem muitas burocracias, então a gente sabe que muitas vezes não é um trabalho fácil, tá? E muita gente fala assim, mas fundo de logística, às vezes compara, né? Principalmente quando a pessoa está começando, compara fundo de logística com fundo de papel, que paga menos, né? Não sei o quê, mas é por isso, tá, galera? O fundo de logística, ele tem muito mais trabalho, vamos dizer assim, por conta disso, né? O fundo tem esse tipo de intempérie, como eu falei, tá? Composição do resultado. Olha só, no mês de junho aí tivemos então uma receita de locação de 16 milhões e rendimentos mobiliário, como a gente viu ali acima no relatório, aí também de 16 milhões. Tiveram um ganho bruto de capital, né, aí de 109 mil, e um imposto de renda aí de 103, tá? Segue normal, tá, pessoal? Esse rendimento extraordinário, como a gente viu, ele foi explicado por conta disso, né? Por conta dessa emissão também. Então, isso é normal. Bom, de resto, é isso. Resultado do fundo, como a gente viu, o fechamento de semestre tem uma distribuição mais generosa, tá? Olha só, principalmente aí quando se trata de ganho de capital também, o fundo distribui nessa... Ele acumula, né, para distribuir no fechamento de semestre, então tá tudo certo. O fundo é assim, tá, pessoal? Você tem que se acostumar, né? Às vezes pensa assim, mas o fundo paga pouco aí em janeiro, fevereiro, mas no fechamento de semestre ele acaba pagando um pouco mais, então você acaba ganhando de uma vez só esse rendimento. E a rentabilidade, olha só, nada mal, né? Nada mal mesmo. Aí nos últimos... Se você comparar desde 2011, a rentabilidade está excelente. Claro que 2011 é um período muito longo para a gente olhar. Se a gente olhar nos últimos 12 meses, mesmo assim está uma rentabilidade superior até mesmo ao CDI bruto, né? Aí de 13,5%, enquanto o fundo está em 13,9%. Então, às vezes olhando, você fala, nossa, o fundo paga 9%, mas olha a rentabilidade, né? Então, isso que é interessante você olhar. Liquidez do fundo, vamos passar direto aqui, não tem nenhum problema, tá? Composição da carteira, maioria são imóveis, né? Não tem nem o que falar aqui, tá? O fundo tem algumas obrigações, pessoal, vamos ver aqui também. Olha só, detalhamento de aquisições e parcelas a receber. Na verdade, isso aqui são parcelas a receber que o fundo tem, até 6 meses, né? Maior que 12 meses, então são alguns valores aí que a gente não vai ficar comentando tanto. Ativos, olha só, diversificação aí por região, né? O fundo tem uma concentração maior, sim, aí na região sudeste e na região sul, principalmente aí no estado de São Paulo, na região sudeste, mas tem também aí um ativo, como a gente viu, né, a aquisição dele aí no estado de Pernambuco, tá? Então é isso, mas de maneira geral, o fundo trabalha dessa forma, ele precisa estar na região que mais aluga, né, pessoal? Não faz sentido o fundo, às vezes, comprar um ativo lá no outro estado que às vezes não tem viabilidade para alugar. Então, não é que o fundo está concentrado, é porque ele precisa estar naquele lugar que ele está, tá? Então, é assim que funciona. Vacância, olha só, teve aí em níveis bem altos, 20% a vacância física, tá?
Agora reduziu para 15, o ideal, na minha opinião, né, seria abaixo de 10, mas beleza, né? A esperança é que ele continue reduzindo aí isso cada vez mais. Bom, revisional dos contratos, tem aí um pouco agora, né, em 2023, 33%, um pouco não, né? Um terço aí é agora em 2023, um terço também é em 2024 e o restante é um pouco mais para frente, né? Tem uma boa parcela aí, um quarto do fundo é a partir de 2027. Vamos esperar porque 2027 também está logo ali, a gente espera que isso se estenda um pouco mais, que é bom para nós investidores de longo prazo. Exposição por locatário, olha só. A maior exposição dele, pessoal, é a Volkswagen, tá? Tirando os outros aqui, né, que não está detalhado, mas é a Volkswagen. Também tem Mercado Livre, Electrolux, Ambev e a Kremer, né? Os outros aqui são valores menores que acabam sendo aglutinados. Tipologia, 69% é típico, 31% atípico. Classificação dos ativos, isso aqui é importante. 38% é AAA, 37% AA e 7% A. Então, de maneira geral, a maior parte aí dos ativos, tá, são de boa qualidade, tá? Os outros B e C são um pouco inferiores, não quer dizer que são ruins, tá, pessoal, mas são um pouco inferiores, considerando aí a qualidade do ativo, né, considerando também a localização, mas é só uma classificação e é importante a gente saber que a maioria é bom, né, pelo menos assim. Alavancagem, a gente espera então que até 2033, daqui a 10 anos, tenha zerado. Isso aqui é difícil, né, pessoal? Porque o fundo vai sempre fazendo aí novas reciclagens na sua alavancagem. Então, só que a previsão agora é essa, daqui um ano, por exemplo, já mudou, mas a esperança é que sempre reduza essa alavancagem. O que é normal, tá, pessoal? Não tem problema nenhum o fundo ter alavancagem, é super tranquilo. Bom, pessoal, amortização. Aqui a gente consegue ver que no ano de 2024 já começa a exceder aí os 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, mas é normal também, como eu falei, o fundo está fazendo novas emissões, apesar de que essa nova emissão ele não conseguiu captar o montante máximo, né, que era 1,8 bilhão, apesar de ser um valor bastante expressivo, né, ele captou aí 64%, mas tranquilo, tá? Então acho que isso aqui não preocupa tanto. Beleza? O que mais me preocupa, vamos dizer assim, é a vacância. O fundo tem que reduzir vacância. Está alto um pouco agora, mas a gente entende o momento que o fundo está passando. O fundo só tem que reduzir essas vacâncias. Bom, pessoal, aqui de resto, né, eu não vou comentar muito porque são informações mais assim que a gente precisa de um tempo maior para detalhar e o vídeo já está ficando bastante longo. Mas é isso sobre o HGLG. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se te ajudou de alguma forma, mais uma vez me ajuda também, né, curtindo, se inscrevendo, ativando as notificações, deixando um comentário sua opinião sobre esse fundo imobiliário e sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo.